A paz do Senhor a todos, irmãos novos convertidos da classe Novo Viver 1. É um grande prazer estarmos aqui para trazer mais uma lição para nós, da nossa lição Discipulado. Hoje estaremos estudando a lição de número 8. E o assunto da nossa lição que nós vamos estudar hoje, o discípulo e o dízimo. O nosso texto bíblico diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não vos derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Meus queridos irmãos, nós temos aqui esta lição hoje tão importante, que nos trata o assunto que nós vamos dar continuidade, o dízimo. Nós sabemos aqui pela palavra do Senhor que o próprio Deus, Ele instituiu as nossas contribuições do dízimo com a sua obra da evangelização aqui na terra. A introdução da nossa lição, ela diz assim: o dízimo não é uma mera obrigatoriedade, mas um ato oriundo da fé nas promessas de Deus. O dízimo é uma forma de você mostrar sua gratidão pelas bênçãos decorrentes da salvação. É tornar-se participante com Deus na obra da evangelização do mundo. É o privilégio de tirar 10% de toda a renda pessoal e investir nos negócios de Deus aqui na terra. Então nós temos aqui já na introdução, deixa bem claro para nós que o dízimo ele pertence ao Senhor, e a palavra de Deus nos mostra que o dízimo não é uma mera obrigatoriedade, mas um ato oriundo da fé. Então é importante, quando se trata deste assunto, que o próprio Deus, nós vemos em Malaquias capítulo 3, versículo 10, o próprio Deus, Ele recomenda: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E o Senhor disse: e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E a promessa de Deus é esta: se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Então nós temos aqui uma grande promessa de Deus acerca daqueles que procuram ser fiel a Ele com os seus dízimos. Ele recomenda: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E depois ele disse: e fazei prova de mim. Em todas as páginas da Bíblia nós podemos procurar, nós não encontramos outro assunto tão bem claro como esse, acerca de o próprio Deus pedir para fazer prova dele. Mas quando trata-se do assunto da contribuição com a obra de Deus aqui na terra, o dízimo, o Senhor deixa claro, Ele pede: fazei prova de mim, diz o Senhor. E Ele diz que promete abrir a janela do céu e derramar sobre nós uma bênção tal. Esse tal não existe explicação, não existe medida. A promessa de Deus sobre aqueles que contribuem com a sua obra, com seus dízimos, é uma bênção tal. E o Senhor diz que dela vos advenha maior abastança. Então é muito importante, e nós lemos também aqui no primeiro ponto, já no Antigo Testamento, diz que dar ou pagar o dízimo no Antigo Testamento constituía-se em separar a 10ª parte do produto da terra
e dos rebanhos para o sustento do santuário de Deus e dos sacerdotes. Então nós temos aqui Deus deixando claro para nós na sua palavra, que já no Antigo Testamento, o povo de Deus já contribuía com seus dízimos. Nós vamos ver aqui que o dízimo, nos dias de Abraão, a origem do dízimo perde-se no tempo, sendo anterior a Moisés e Abraão. No entanto, a primeira referência bíblica ao fato relacionado-se aos dias destes patriarca, em Gênesis 14, 20, está escrito que Abraão pagou a Melquisedeque o dízimo de tudo, sendo que neste caso não foi do produto da terra, nem dos rebanhos, sim do despojo da guerra. Era um costume observado também nos tempos antigos, as pessoas que Deus constituía vitória sobre a guerra, que levava o despojo, eles contribuíam com a obra de Deus, com seus dízimos, de tudo aquilo que eles conseguiam conquistar, mesmo até através das guerras. E nós vemos aqui que Abraão, ele entregou a Melquisedeque todo o seu dízimo daquela conquista, daquela batalha, ele entregou a Melquisedeque. Então é muito importante nós saber que o dízimo, alguns querem ensinar que o dízimo era somente na época da lei, mas nós vemos que a Bíblia nos esclarece que não é somente na época da lei, mas o dízimo, aqui o comentador deixa claro que ele perde-se no tempo, sendo anterior a Moisés e Abraão. E nós vemos lá no início, quando Deus formou o casal, colocou no Éden, e logo que teve os seus dois filhos, Abel e Caim, a palavra de Deus diz que Abel, ele trazia das primícias do seu rebanho, ele trazia o dízimo, a contribuição para a obra do Senhor, enquanto Caim também trazia do fruto da terra. Então nós vemos que o dízimo, ele é desde a antiguidade, é desde o início da criação. Nós temos o dízimo tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Logo à frente vocês vão perceber que o dízimo também, ele não está só no Antigo Testamento, mas ele está também no Novo Testamento. Aqui no segundo item diz que o dízimo nos dias de Jacó, posteriormente na progressão da história bíblica, você encontrará o patriarca Jacó seguindo o exemplo de Abraão. Nós vemos aqui que Jacó, ele seguiu o exemplo do seu avô Abraão, que era um dizimista, e Jacó, quando partiu naquela viagem, ele estava em momentos de apuro, situação difícil, e ele fez um voto que se o Senhor fosse com ele naquelas viagens, não deixasse faltar alimento, veste, ele disse: certamente o Senhor me der todo o que eu preciso, eu certamente darei o dízimo. Então é importante nós saber que o Senhor supriu a Jacó em todas as suas necessidades, ele não padeceu e foi próspero, porque ele tinha um compromisso com a obra de Deus. Então eu quero dizer, queridos irmãos, ainda novos convertidos, é um privilégio nós contribuir com o reino de Deus aqui na terra, com as nossas posses que Deus nos dá. O dízimo, aqueles que contribuem já têm experiência do que Deus tem feito na vida daqueles que têm contribuído com a obra do Senhor. Então, quando nós contribuímos com o dízimo, a casa de Deus, há abastança na casa de Deus para fazer a obra, para enviar missionário, para pagar os obreiros que estão de contínuo na obra de Deus trabalhando. Então é muito importante quando nós sabemos que o próprio Deus, foi Ele que exigiu. O dízimo não é uma exigência do pastor, o dízimo é uma exigência bíblica da parte de Deus,
para com aqueles que desejam prosperar, ser abençoado, Deus promete: fazei prova de mim. Então é muito importante. O dízimo também no Novo Testamento diz que não ficou restrito ao tempo do Antigo Testamento. O escritor da Epístola aos Hebreus estabelece uma vinculação direta entre esta prática e o Novo Testamento, quando menciona o fato de Abraão, por ter pago o dízimo de tudo a Melquisedeque. Vale lembrar, inclusive, que o mesmo autor afirma ser Cristo o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5 e versículo 10. Então nós temos aqui o exemplo do Novo Testamento. No livro de Hebreus nós encontramos quando o próprio autor, escritor aos Hebreus, escreve dizendo que o dízimo, quando referia a Melquisedeque, que Abraão foi fiel, contribuiu, aí ele mostra que, segundo a ordem de Melquisedeque, ele mostra Cristo. Então Melquisedeque é um símbolo de Cristo, e nós sabemos que o próprio Jesus Cristo, ele ensinou que nós deveríamos ser fiel com as nossas contribuições com o dízimo. E assim sendo, eu quero dizer que as nossas contribuições com a obra de Deus, ela vale a pena, meus irmãos. E assim nós fazendo, nós podemos ter experiência de grandes maravilhas que nós podemos receber de Deus. Deus abençoe.